E aí, galera da Tendência, aula de Biologia com a prof. Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Núcleo Celular, aula 3. Então, meus amores, a gente viu primeiro as partes básicas do núcleo e a gente entrou naquela conversa cromatina e cromossomo. E aí eu te expliquei no último vídeo que o cromossomo é a cromatina que se enrola muito na hora da divisão celular. Só que a gente sempre conta o número de cromossomos de uma espécie e que toda espécie tem um número X de cromossomos. Eu vou até aqui, ó, na apostila dar um pulinho, a gente já volta aqui, ó. Olha que interessante que tem esse quadrinho na página 27. Tem esse quadro aqui, ó. Número de cromossomos das espécies. Aí diz até número diploide, a gente já vai ver o que significa número diploide. O ser humano tem 46, o milho tem 20, o tomate tem 24, cebola 24, café 44, o boi tem 60, o cachorro tem mais que a gente, tem 78, a drosófila, que é um tipo de mosca, tem 8 cromossomos, o pernilongo 6, o cavalo 64, o camarão, eu falei 240, não, é 254. Já a jiboia, que é mais desenvolvida que o camarão, tem 36. Então, pra tu ver, tu não vais precisar decorar o número desses cromossomos, mas vai ter uma técnicazinha pra tu representar esse número. Fica ligado. Mas antes disso, meus amores, eu vou te falar um negocinho, uma parte que tem antes aí na apostila. Qual que é o detalhe? Esses cromossomos, eu desenhei aqui pra ti, que eles vão ser quando a parte da eukromatina, né, se condensa. E o que vai acontecer? Dependendo, quando a gente estudar a divisão celular, vocês vão entender quando que uma coisa ou outra acontece. Mas a gente tem que saber o seguinte, que muitas vezes o cromossomo ele pode ser representado assim, apenas, tá? Ou ele pode ser representado como se fosse um xizinho. Então, o cromossomo ele pode ser simples ou duplicado. O que tu tens que entender? O duplicado, na verdade, essa partezinha aqui, ela tira uma cópia idêntica e forma duas cromátides irmãs, que a gente chama. Veremos esses nomes no futuro. Duas partes gêmeas, mas essa parte é igual à outra, para quando acontecer a divisão celular não haver perdas, mas fica tranquilo. Só que tu vai entender que muitas vezes os cromossomos, eles são representados apenas assim, ó, desse jeito, que é quando a gente está representando de maneira simples, ou muitas vezes eles são representados desta forma, de maneira duplicada. Olha, agora eu fiz assim, antes eu fiz enroladinho, pode ser de várias formas, mas entenda que sempre são cromossomos. Outra coisa que é importante a gente saber, se os cromossomos eles contêm DNA, se aqui tem muito enrolado DNA, a gente sabe que se determinado fragmento de DNA, se esse fragmento de DNA aqui, ele é responsável por determinada característica, por exemplo, a cor dos teus olhos, a cor do teu cabelo, o tom da tua pele, esse fragmento de DNA, ele é considerado um gen. Então, o que é um gen? Anota aí, gen. É um fragmento de DNA que expressa alguma característica através da síntese proteica, sempre através das proteínas. Por exemplo, esses genes que dão a cor do olho é porque eles produzem uma proteína de cor marrom. Se fosse cor azul, seria a produção de uma proteína com pouca concentração de melanina, né? Pouca, enfim, daria a cor azul. Então, meus amores, o que eu tenho que entender? Que um cromossomo nada mais é do que vários fragmentos de DNA que definem funções. Ou seja, um cromossomo contém os nossos genes. É tudo a mesma coisa. O que é o gene? O DNA. Tá? O DNA dessa parte até essa parte produz essa característica, é um gene. Então, os genes se localizam no cromossomo ou na cromatina, tá bom? Então, quando tu pensar gene, como assim? Tu já estudaste. É um pedacinho específico do DNA que define uma característica. Se tu não pegou, volta o vídeo, escuta de novo, pausa, anota, escuta de novo, pausa, anota, assim que a gente vai tendo videoaula para esses conhecimentos não fugirem, tá? Agora a gente vai voltar aqui e vai ver o que a nossa apostila diz a esse respeito, sobre os cromossomos. Aqui, ó,
que a gente tinha parado? Ó, os cromossomos. O que a gente tem que saber sobre os cromossomos? Devido à sua composição de DNA, tá ali, ó, cromossomos são estruturas nucleares, encontram-se na fase da divisão celular, têm a capacidade de se autoduplicar, ficando em formato de X. Os cromossomos, ali no segundo parágrafo, o cromossomo é formado por um único filamento de cromatina dobrado várias vezes sobre si mesmo, adquirindo um aspecto compacto em forma de bastonete. E aí uma coisa que se pede muito, ela vai explicando, ó, e aí formado de DNA. Uma coisa que se pergunta muito é os formatos, os tipos de cromossomos. Isso aqui é um pouquinho decoreba, tá, gente? Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar o que vocês têm que saber. As formas do cromossomo. Existe o cromossomo metacêntrico, o submetacêntrico, o acrocêntrico e o telocêntrico. O que significa aqui, ó? Sempre o cromossomo, ele vai ser divididinho por uma bolinha, que meio... Não sei se tá... Acho que tá muito claro, eu vou trazer aqui, ó, pertinho, ó. Cadê a nossa corujita? Vocês estavam com saudade dela, ó. Deixa aqui, peraí, eu deixa eu chegar mais perto. Oi, tudo bom? Vocês vêm sempre aqui, ó. Aí, vamos ver, aparecer. Aqui, ó. O cromossomo, ele costuma ser formado por um estrangulamento. Essa parte se chama centrômero. É uma bolinha que divide o conteúdo dele. E o que acontece? Se essa bolinha tá bem no meio, esse cromossomo é chamado de metacêntrico. Se essa bolinha tá um pouquinho mais pra pontinha, além do meio, tem um braço maior e outro nem tão diferente assim, chama-se submetacêntrico. Se ele tá quase lá na pontinha, um braço bem pequeno, um braço bem grande, acrocêntrico. E se tiver a bolinha no fundo, se tiver um bração, telocêntrico. É decoreba? É decoreba. Alguns vestibulares pedem, às vezes eu peço, às vezes eu não peço, tá? É meio que tipo meta no meio, submeta, quase, né? Quase no meio. Acrocêntrico, um grande, um pedacinho pequeno, e telocêntrico, um braço só. Aqui é interessante que diz, ó, na espécie humana não existe telocêntrico, só em outras espécies, e o cromossomo X, que a gente já vai falar quem são eles, é submetacêntrico e o Y é acrocêntrico. E aí a gente entra, o que é esse cromossomo X e o que é esse cromossomo Y, Ana Lia? Me fala, eu vou te falar no próximo vídeo. Fica aí pra gente acabar e concluir essa semana, beleza? Fechou? Vamos que vamos!